Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro. Como temos feito aqui, da filosofia do direito, das ciências sociais aplicadas. Hoje, especificamente, vamos abordar um campo que é cada vez mais crescente dentre boa parte das disciplinas do direito, que trata do biodireito, que é especificamente quando nós falamos do direito aplicado, associado à bioética. Este é um campo que tem crescido muito recentemente por conta dos avanços ligados à área da saúde, mais especificamente à biotecnologia. Vocês devem se lembrar que houve no passado muitas discussões muito relevantes, encaminhadas e levadas até o Supremo Tribunal Federal, quando foi necessário que a Corte decidisse sobre a possibilidade de se utilizar células-tronco nas pesquisas voltadas para embriões. Isso foi objeto de um intenso debate. De um lado, setores da sociedade reafirmando um dos mais importantes princípios do biodireito, que é a tutela do Estado, a proteção da vida, a dignidade da pessoa humana, e, no caso, o embrião, segundo esses setores, também deveria ser tutelado, e, de outro, uma comunidade científica, pessoas do campo mais liberal, argumentando que esses embriões que seriam utilizados nas pesquisas com células-tronco eram embriões que seriam descartados das clínicas de fertilização, que têm não mais do que 3 anos de vida. Esses embriões que não foram, obviamente, utilizados para fertilização, mas que sobraram do processo de reprodução assistida. Temos também debates que chegam ao STF. Há pouco tempo atrás, o STF esteve trabalhando a questão da permissão do aborto, e também é, novamente, uma questão ligada ao biodireito. Muito especificamente, acho que vale a pena nós considerarmos apenas uma rápida passagem, porque nós queremos discutir o biodireito justamente no momento da pandemia, em que questões ligadas à prescrição de medicamentos, questões ligadas ao distanciamento social, à flexibilização ou reabertura do comércio, de que forma que os setores estão colocando, são questões que levantam o biodireito, mas que não apenas o biodireito, mas que interessam a toda a sociedade, as parcelas da comunidade científica, o judiciário e, obviamente, o poder público, os gestores públicos, que são eminentemente os responsáveis por controlar, via decretos ou outras regulamentações de mesmo caráter, essas decisões. Voltando à bioética. A bioética é um campo da ética, muito alinhada com a ética de procedimentos, ou também conhecida como a ética principialista, que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, no século passado. Esta reação surgiu de importantes pesquisadores e pessoas ligadas à igreja e também moralistas que estavam preocupados até aquele período com uma espécie de atitude muito em voga e muito tradicional por parte da comunidade médica, que é o paternalismo, que é aquela coisa do médico decidir, com base no seu conhecimento, na sua formação, o tipo de tratamento, a prescrição, a terapia, o tipo de cirurgia, se faz ou não cirurgia. Até por volta do início dos anos 1970, ao longo do mundo inteiro, eram os médicos que decidiam o tratamento. A bioética surge nesse contexto justamente para erigir alguns princípios que possam garantir questões como o consentimento informado do paciente. O que significa isso? O paciente deve ter conhecimento da enfermidade, deve ter conhecimento das terapias disponíveis, deve ter ciência no sentido de que quais são os riscos dessas terapias em contraposição com os benefícios. A bioética também se elege dos princípios da justiça, dos princípios da distribuição coerente, né, de uma maneira utilitarista. Nós já discutimos isso aqui nas nossas aulas.
a respeito dos recursos, os recursos da saúde, os recursos públicos, os recursos que estão disponíveis, e também num outro princípio, que é o princípio da beneficência, também conhecido como um outro princípio auxiliar da não maleficência, ou seja, o paciente precisa ter o entendimento de que o procedimento que ele vai ser submetido deve lhe causar o máximo do bem possível e não lhe trazer maiores danos. Então, essas discussões vêm crescendo cada vez mais, porque a gente vê, principalmente nos serviços da saúde, mas também no campo da pesquisa com seres humanos, questões levantadas. Ou seja, é muito comum em países do terceiro mundo, no caso das pesquisas, as pessoas serem submetidas a procedimentos científicos. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Embora os protocolos atuais são muito severos, são muito constantes, né? Envolve esses princípios, mas até algumas décadas atrás, mas ainda ocorre principalmente em países de terceiro mundo, e há relatos que isso ocorra em comunidades muito carentes na América Latina, especialmente no norte e nordeste do país, pessoas serem recrutadas para participar de experimentos científicos, utilizando drogas, tomando medicamentos, sem o devido conhecimento dos riscos dessas drogas. Então, questões como essas, questões ligadas à vida, questões ligadas ao direito ou não do aborto, em quais condições em que a nossa legislação o permite, questões ligadas a buscas, né, ou acionamento do poder público nas garantias constitucionais do direito à saúde, no caso, obrigar o poder público a custear tratamentos ou a importar medicamentos, são questões ligadas ao campo crescente, emergente, mas não menos importante do biodireito. Contudo, voltando ao aspecto principal da nossa abordagem hoje, nós queremos discutir questões que estão aí e que estão exigindo dos nossos tribunais, das nossas cortes, o acesso e, principalmente, as decisões ligadas às questões do biodireito. Nós estamos falando da prescrição de medicamentos contra a pandemia do coronavírus, estamos falando do relaxamento ou não das medidas de distanciamento e, consequentemente, o envolvimento, o esclarecimento da população, da opinião pública com relação aos riscos da pandemia do Covid-19. Então, vamos verificar mais detalhadamente como que nós podemos fazer essa discussão. Nós vamos começar lembrando que questões ligadas à bioética, elas, além de não serem recentes, nós falamos algumas, como no caso da utilização dos embriões para pesquisa com células-tronco, nós tivemos também recentemente uma outra pandemia aqui no Brasil em 2009, que foi a gripe influenza H1N1. No caso dessa gripe, verificou-se naquela época justamente um evento muito recorrente e semelhante que está acontecendo agora, que era naquela época a possibilidade de prescrever um medicamento que tinha-se rumores, pesquisas ainda não em fase conclusiva, que davam conta que havia uma droga capaz de combater naquela época a gripe influenza H1N1, que também foi uma pandemia e que tirou a vida de algumas pessoas aqui no Brasil. Mas, em comparação com a que nós estamos vivendo neste momento, do Covid-19, muito menos letal. Aqui no Brasil, as mortes não passaram de 500 mortes. Naquela época, o medicamento Tamiflu foi aventado como uma droga capaz de conter os efeitos da gripe e impedir o número de mortes. Curiosamente, o SUS, naquela época, não tinha esse medicamento em quantidades, até porque a Anvisa não o tinha liberado e não era, assim como nós vamos falar daqui a pouco, de um outro medicamento, não eram seus efeitos conhecidos, porque ele ainda estava em pesquisas científicas relacionadas à pandemia daquela época.
o STF foi acionado, algumas procuradorias, houve posicionamentos muito divergentes, governos restringindo o uso da droga, os tribunais obrigando o SUS a justamente oferecer o tratamento, né? Disponibilizar o Tamiflu para os hospitais que estavam tratando da população e, um pouco depois, o próprio poder jurídico, né? Os próprios tribunais reconhecendo os riscos, porque foi lançado, na época, um artigo que dava conta de que os efeitos não eram conhecidos, os efeitos colaterais, e o Tamiflu não conseguia combater a pandemia da gripe influenza A H1N1. Então, de pouco tempo depois, os tribunais acabaram por proibir a prescrição do medicamento. Bom, nós temos ainda uma recente questão que vai e volta aqui e ali, com pesquisas, com declarações, governos prescrevendo, adotando, e aí é que nesse momento eu quero chamar a sua atenção justamente do risco de um governante ou mesmo o próprio poder judiciário fundamentar suas decisões, sejam decisões jurídicas, sejam decisões políticas, de se prescrever ou se indicar determinadas drogas. Pense bem, justamente comigo, qual é a competência de um governante, de um prefeito, de um gestor público, ou qual é a competência de um juiz indicar ou autorizar uma determinada medicação. Percebam que nem governantes e nem membros do Poder Judiciário têm conhecimentos técnicos suficientes, porque não são cientistas, não são pessoas que são pesquisadores, que estão justamente dentro do campo da saúde. Este, talvez, é um dos grandes desafios para o biodireito. O biodireito precisa contar com os consensos da área médica, da área científica, da área da biotecnologia, sob o risco de suas decisões serem pautadas naquilo que a gente chama de achismo, ou, muito pior, serem pautadas com base em pressão popular, ou talvez no desespero de uma determinada pandemia, ou como já foi dito em determinadas questões que aí envolvem problemas morais, como aborto, pesquisa com células-tronco, membros do judiciário ou os próprios gestores públicos basearem suas decisões, seus procedimentos, com base em posturas morais. Então, determinado membro do judiciário pode ser muito religioso, muito católico, muito evangélico, e essa sua formação religiosa interferir nas suas decisões. Nós temos atualmente um intenso debate a respeito sobre o uso da cloroquina, ou o princípio ativo, como é chamado, a hidroxicloroquina. Até o presente momento, nós temos pesquisas dando conta de que não há benefícios da hidroxicloroquina no combate dos sintomas da Covid-19 sozinha, ou mesmo quando é associado com um antibiótico, no caso, a azitromicina. Até bem pouco tempo atrás, aliás, há alguns dias, a própria Organização Mundial da Saúde, que também adotou uma postura, e é sempre científica, divulgou de modo equivocado um estudo dizendo que a cloroquina não teria os efeitos tão perigosos, não estaria relacionado o seu uso ao aumento das mortes. Isso acabou fazendo com que aqui e acolá fossem verificadas más interpretações e continuou-se a falar da cloroquina. O certo, e isso foi reconhecido pelos Estados Unidos até bem pouco tempo atrás, de que este medicamento não tem nenhum efeito e os próprios Estados Unidos têm um estoque enorme de doses de cloroquina e não sabe o que vai fazer com essa cloroquina. Inclusive, até doou 2 milhões de doses para o Brasil, que também não tem muito o que fazer, porque se não tem
nenhum efeito, pelo contrário, tem sempre riscos associados ao uso de uma droga, não se pode utilizar esse medicamento. Da mesma maneira, uma outra questão que exige do biodireito uma determinada postura são as questões que estão ligadas ao distanciamento social. Neste caso, é um pouco mais complexo, porque os efeitos, ou melhor dizendo, os resultados do distanciamento social estão totalmente atrelados ao envolvimento da opinião pública, da própria sociedade civil em aderir ou não ao distanciamento social nas medidas de quarentena, o isolamento ou o próprio distanciamento. Há diferentes pressões que se encaixam aqui, porque com relação ao distanciamento, geram pressões, principalmente com relação ao governo, sobre o fato da economia ser bastante atingida, uma vez que boa parte da sociedade, da população está em casa, obviamente não consome. Com isso também, muitos governantes optaram por fechar diferentes segmentos do comércio e vão se reabrindo na medida em que a curva de contágio da pandemia vai se diminuindo. Aqui é muito curioso, e também com relação ao próprio uso dos sistemas de saúde, porque envolve questões culturais da população. Nós temos pesquisas que demonstram que nas periferias dos grandes centros, a adesão da população ao distanciamento social é muito menor do que nos bairros onde as populações têm um melhor nível de informação e, por isso, tendem a não acreditar em mitos ou questionamentos, ou até numa postura que nós chamamos e temos chamados durante essa pandemia, que é aquela postura do negacionismo. Vocês devem ter conhecimento de alguém, e às vezes até muito próximo de vocês, muito próximo de nós, alguém que geralmente fala: mas eu não conheço ninguém que morreu de Covid, não conheço ninguém que tenha contraído a doença, não vi ninguém morrer. O curioso é que, embora mais e mais a gente reconheça essas pessoas próximas a nós, constantemente os meios de comunicação dão conta do número de mortes, das imagens dos cemitérios, a quantidade enorme de caixões e de pessoas que estão sendo sepultadas diariamente em todo o mundo, para não falar em todo o nosso país. Dito dessa maneira, nós precisamos começar, então, a fazer uma discussão. Além dessas dificuldades, começa a surgir uma pergunta: como é que o próprio judiciário e os próprios governantes podem se fundamentar melhor nas suas decisões? Aqui é importante levar em conta que há decisões que estão ligadas ao campo da saúde, obviamente que são objeto do biodireito, têm que ser consideradas dentro de um sistema cultural. O que nós queremos falar com isso? A postura da população com relação às políticas de saúde, à prescrição de medicamentos, a procurar ou não os serviços de saúde, a aderirem às campanhas, aos procedimentos, às normas, está muito ligado com uma questão que é cultural, melhor dizendo, antropológica. As pessoas possuem diferentes concepções culturais sobre as doenças e também sobre os procedimentos que visam a sua cura. Vocês devem conhecer indivíduos que evitam buscar os hospitais, pessoas que jamais vão se submeter a um procedimento cirúrgico e outras pessoas ainda que nem sequer tomam remédios ou preferem buscar a sua cura ou a sua terapia em raízes, em curandeirismos, em determinadas celebrações ritualísticas, religiosas, ou o que quer que seja. Este, talvez, é um dos grandes problemas que nós podemos perceber dentro de uma pandemia, porque os sistemas culturais de saúde envolvem o comportamento das pessoas
e a sua dificuldade de entender e de compreender os procedimentos que são próprios dos serviços de saúde e dos profissionais de saúde. Quando nós falamos de uma pandemia, nós estamos falando que essas questões culturais se elevam para um patamar extremamente alto, que faz com que as medidas de combate à pandemia ligados ao distanciamento social emanadas pelos gestores públicos costumam ter dificuldade de angariar a maior parcela da população, ao passo que também os procedimentos as determinações e as interpretações dos tribunais e das cortes de justiça não sejam totalmente compreendidos pela população. Vocês estão verificando um enorme embate, um enorme dilema que nós estamos vivendo na nossa sociedade nestes dias. De um lado, pessoas que compreendem que a economia precisa ser preservada, então o governo não pode combater a pandemia fechando o comércio e enfraquecendo a economia. De um outro lado, temos, por parte de gestores, mas também do próprio judiciário, a ideia de que a saúde, cuidando da saúde, você também cuida da economia. Como que se essas duas coisas fossem distintas? Ao passo que, na verdade, elas estão interligadas. Você cuida da saúde, você cuida da vida, automaticamente você está cuidando também da economia. Por isso, qual é a proposta que nós verificamos para justamente auxiliar esse nosso debate? É a ideia de que é preciso vencer uma cultura autoritária que é muito comum na América Latina e é bastante própria da nossa história política e também jurídica. É aquela ideia, né, que nós iniciamos no início, o paternalismo dos médicos. O médico é o especialista, então ele que tem autoridade de prescrever e indicar se o indivíduo tem ou não que fazer uma cirurgia, tem ou não que fazer o procedimento. Paternalismo no sentido de que aquele indivíduo se acha no lugar de tomar a decisão para outras pessoas, como se o doente, o paciente, fosse um incapaz, fosse uma criança, fosse alguém fora da sua condição de sujeito moral de decidir. No campo da história jurídica e política brasileira, nós temos essa conduta um pouco autoritária também. Governantes tomam, muitas das vezes, decisões que implicariam em, num primeiro momento, ouvir a comunidade científica, conversar e dialogar com a comunidade jurídica, né? E também envolver a população justamente para que essas decisões tenham o efeito de envolver o todo da sociedade. Não é o que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo embates. Quem dá a palavra final? Quem decide? É o governador? É o judiciário? É o governante? E o povo fica meio que à mercê dessas discussões. Duas questões, então, são levantadas por pesquisadores quando nós estamos diante de dilemas de interesse público, né? A ideia aqui é o seguinte, eles perguntam, as decisões de interesse público, elas devem ser tomadas conforme um cronograma estabelecido pelos governantes e não pela esfera científica, pelos pesquisadores ou técnica, antes de alcançar consenso científico? O que é isso? Eu posso prescrever a cloroquina antes de ter certeza pela comunidade científica dos seus efeitos? É um exemplo. Eu posso prescrever um determinado medicamento, eu posso definir quando que o isolamento vai dar resultado ou não, sendo que eu preciso pesquisar, eu preciso fazer testes em massa na população para verificar as curvas de contágio? É a pergunta que ele está perguntando. Essas decisões podem ser tomadas antes de um consenso científico? Ou seja, uma outra pergunta decorrente, como é possível tomar uma decisão agora baseado em conhecimento científico, antes que os próprios cientistas não tenham consenso? No caso da cloroquina, até
15 dias atrás, era o caso dessa questão. Os próprios pesquisadores, tinha pesquisadores que viam algum benefício na cloroquina, ao passo que a maior parte dizia que não. Ou seja, como que você fundamenta a sua decisão? Você diz que tem um pesquisador que tem informações, que pesquisou e comprovou, sendo que não há consenso, ou seja, uma parcela da comunidade científica não aprova. Ou seja, nas duas situações é extremamente inseguro e ineficaz o poder público ou o poder judiciário definir e dirimir essas questões. Então, surge aí, então, aquilo que é mais importante dentro do biodireito: a busca por consenso. Nem o judiciário, nem o poder executivo, nem a própria comunidade científica isolada podem definir, dirimir decisões sem que se tenha o consenso. Eu só posso ter segurança de uma determinada ação quando eu tenho conhecimento científico suficiente. Então, a legitimação política de qualquer decisão, ela deve ser maximizada num amplo processo democrático. Aí vem a experiência de países desenvolvidos, democracias extremamente desenvolvidas, em que o seguinte: decisões que envolvem saúde pública, ciência e tecnologia, elas não devem ser apenas baseadas no melhor parecer especializado, né? Por quê? A primeira gera uma paralisia tecnológica. A segunda conclama a oposição do público mais esclarecido. Ou seja, além disso, você tem que envolver a população. Não é porque um cientista muito famoso está dizendo que aquele caminho é o mais certo que um gestor ou um membro do judiciário vai vaticinar, vai ratificar aquela decisão. É preciso envolver a comunidade, a sociedade civil. Ou seja, nos temas nos quais tanto a opinião pública quanto os pesquisadores têm contribuições a dar, percebam, a opinião pública tem contribuições a dar. Então, nós temos que resgatar os princípios da bioética, nós temos que resgatar esses princípios de sociedades e democracias extremamente desenvolvidas e chamar a opinião pública. Alguém vai dizer: mas aqui no Brasil as pessoas não têm conhecimento. Então, nós precisamos qualificar. Aí que entra o papel de uma imprensa livre, responsável e atuante. Ajudar, juntamente com o poder público, as campanhas de saúde, criar e fomentar e educar uma opinião pública qualificada. Então, nesses temas nos quais a opinião pública e a comunidade científica têm contribuições para dar, e que tenham sido objeto apenas do domínio exclusivo dos técnicos, ou dos governantes, ou do judiciário, qual o valor do conhecimento técnico-científico em relação ao conhecimento do público leigo em geral? O valor é o valor de assessoria. Os cientistas assessoram com conhecimento. O judiciário assessora com o equilíbrio e com as garantias constitucionais. O Poder Executivo assessora com a gestão, com a capacidade técnica. A opinião pública é convidada a participar, porque é ela que sofre, é ela que é a primeira interessada em ciência e tecnologia e nos seus avanços, como nos seus riscos. E a imprensa é convidada a mediar, informar e a qualificar esses debates. Então, a grande questão é, principalmente no caso de democracias jovens, democracias como a nossa, que precisam muito ainda de caminhar, serem fortalecidas, protegidas, precisamos, mais do que nunca, membros do judiciário, do poder público, da imprensa, especialistas, jornalistas, a comunidade científica em geral, todos esses atores precisam ajudar a formar uma opinião pública ou uma parcela especializada, se assim o preferir, para fazer tramitar
entre os diversos segmentos especializados, os interesses, os riscos e as escolhas para orientar a atividade científica. Percebam que, em nenhum momento aqui no Brasil, as pessoas foram consultadas, a sociedade foi engajada, tentou-se, de diversos modos, seja pelo Poder Executivo, tomar determinadas medidas, seja pelo próprio Judiciário, que foi chamado para contrabalançar, as próprias organizações ligadas à saúde. Percebam como, principalmente no Brasil, nós precisamos acrescentar nesse debate a opinião pública. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser esclarecidas, porque é justamente a partir daí que se vai construir a opinião pública e vai se ter o devido sucesso, seja para implementar medidas ligadas ao distanciamento social, à utilização de máscara, as medidas de higiene, seja com relação à responsabilidade na reabertura gradual dos setores da economia, a população ajudando, fazendo as filas adequadamente, não fazendo aglomeração, para que justamente os gestores públicos sejam mais efetivos, as medidas de relaxamento possam ocorrer e os especialistas sejam ouvidos, a fim de que o judiciário possa justamente ser esse fiel da balança envolvendo todo mundo. Então, dentro dessa pandemia, não se pode esquecer nenhum segmento especializado da sociedade, em especial a opinião pública. E o que nós estamos verificando no atual momento da sociedade brasileira é justamente a tentativa de um ou determinado ator isolar os demais, né? Então, eu tenho autoridade, eu vou decretar. Eu tenho a possibilidade de fazer a chancela constitucional, eu vou resguardar, dirimir, quebrar, revogar esses determinados decretos. E os especialistas ficam gritando de um lado, tentando ser ouvidos, a mídia sendo atacada. Na verdade, isso é um grande problema, porque a mídia precisa ser atraída como grande parceiro, como aquela que vai ajudar principalmente a fazer circular as decisões do governo, as informações técnicas dos especialistas da área da saúde, os procedimentos constitucionais, as garantias jurídicas, os princípios legais que precisam ser preservados, para justamente formar esse ator que é fundamental, que é o ator de equilíbrio, que é o ator que é capaz de cobrar do poder público, é o ator que é capaz de cobrar do poder judiciário e justamente fazer com que as questões que envolvem ciência e tecnologia sejam amplamente, exaustivamente discutidas, principalmente quando nós não temos ainda consenso, que é o caso que nós estamos vivenciando de uma pandemia que era até bem pouco tempo atrás totalmente desconhecida e que há ainda um longo caminho para percorrer para termos a vacina e justamente termos ela totalmente controlada. Então, à guisa de conclusão, o biodireito é um campo emergente extremamente importante, porque cumpre um papel justamente de fazer uma ponte entre os segmentos especializados, os segmentos da ciência, da academia, os filósofos, os segmentos que são os atores políticos, mas principalmente o biodireito, creio eu, tem o grande dever de, juntamente com a mídia e o poder público e a comunidade científica, trabalhar para a construção de consensos. Nesse sentido, é muito importante os fóruns que são organizados pelas casas legislativas quando se pretende discutir e abordar determinados assuntos. Isso pode ser feito não apenas na esfera do biodireito, mas tantas outras questões. No campo da educação mesmo, há uma enorme discussão sobre
os déficits que estão sendo impostos, principalmente para as crianças e os jovens da educação básica e fundamental, com relação à educação à distância. Não se pode esquecer de ouvir a sociedade e, no caso do nosso país, de uma democracia muito incipiente, é preciso urgente trabalhar para fomentar esses consensos. Então, não há nenhuma matéria que devamos recorrer a nenhuma sumidade, a nenhuma autoridade, seja da ciência, seja de qualquer conhecimento. Em democracias, a opinião pública é soberana, qualificada, informada a respeito dos riscos e dos benefícios, sejam de procedimentos médicos, terapias, drogas, do que quer que seja, seja das medidas no campo da gestão pública ligadas no combate de qualquer pandemia. É isso. Um abraço, espero que vocês tenham curtido aí esta aula de biodireito, principalmente com as questões ligadas à pandemia do Covid-19. Um abraço.